Olá, sou a professora Silvana Costa, do Centro Universitário Uniprocessos. Trago para vocês hoje a resolução comentada do simulado número 2. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou fazer primeiro a questão de número 30, do ENAD 2018, de Administração Pública. Aí está a referência bibliográfica da qual eu utilizei. Vamos para a nossa questão de número 30. Em relação ao regime jurídico das empresas estatais, de acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina do direito administrativo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas vão. Aí a gente tem as opções de A a E. A ideia aqui que eu trouxe para vocês é apresentar quais são os temas que estão sendo abordados em cada questão. Então, a gente vai fazer a análise de cada uma dessas questões, tá? Com comentários. Vamos lá. Primeiro, vamos ver algumas considerações sobre o tema. Vocês observaram que o tema foca empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, vamos conhecer um pouco desse tema. Empresas estatais, né, chamada empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, que, segundo a Constituição Federal, afirma que, em seu artigo 173, que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E o que são essas empresas, né? São entidades criadas para atuar em caráter excepcional na atividade econômica. Então, como o Estado não pode praticar essa atividade, né? Assim como a questão social também, por isso que tem as do terceiro setor, a gente passa, então, para as empresas estatais, cuja natureza é pessoa jurídica, de direito privado, e tem um regime híbrido, né? Privado, com direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E público, onde a gente tem concurso público, prestação de contas e o Tribunal de Contas, tá? Então, está aí um resumo dessas empresas estatais, né? Lembrando que antes, muitas pessoas conhecem como paraestatal, mas elas não são paraestatais, tá? Paraestatais, por exemplo, o que eu falei para vocês, é aquelas que vão atuar na atividade de interesse público, né? Serviços sociais autônomos, como SESC, SENAI, SEBRAE, o SESI, o SENAC, né? Organizações sociais de interesse público, as OCIPs, e as entidades ou fundações de apoio. Então, a gente vê que a empresa pública, né? Ela tem um capital social integralmente formado, né? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. E a sociedade de economia mista, elas têm ações com direito ao voto pertencente à sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ok? Então, está aí, sabendo, então, que elas não são paraestatais, e aí a gente passa agora a ter um resumo, né, dos exemplos da empresa pública, como BNDES, BCT, Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos, o metrô, né, a Dataprev, e as sociedades de economia mista, como Petrobras, a SEB, o Banco do Brasil, o BRB, tá? E eu trago, então, falando das empresas públicas e sociedades de economia mista, lembrando da nova lei de licitação, a 14.133, de 2021, né, que vai realmente entrar em vigor com todos os seus artigos a partir de 1º de abril de 2023, que ela se aplica à administração direta, fundos especiais, autarquias, e olha só, empresas públicas e sociedades de economia mista saiu. Por quê? Por que saiu da nova lei, né? Porque ela tem uma lei, ela é regida pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Então, ela tem um regime próprio, por isso que ela foi retirada da nova lei de licitação 14.133 de 21. Bom, agora sim, agora a gente vai resolver a questão, tá? Depois que eu passei algumas informações para vocês sobre empresas públicas e sociedade de economia mista, a gente passa a resolver a questão. Vamos comentar cada item dela. A letra A dizia o seguinte: integra a administração indireta, ostentando personalidade jurídica de direito público, e são criadas com a finalidade de prestar serviços públicos ou exploração de determinadas atividades econômicas de interesse da sociedade. A gente já sabe que a natureza dela é pessoa jurídica de direito privado.
e aí ela apresenta como direito público, né? Então, está aí o erro da questão A. Vamos para B. Tem seus empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, com vínculo empregatício por meio de relação contratual de emprego, mas se submete a algumas restrições aplicáveis aos servidores públicos em geral. Então, a gente vê que até essa parte aí onde tem contratual de emprego, tudo bem, mas o que acontece? Essa questão aí, né, que elas são empresas estatais, a gente vê emprego público. Elas são regidas pela CLT, inclusive a gente tinha dito lá que tem a parte de privado, né, em relação ao trabalho. Então, realmente, essa questão está errada, porque está dizendo mais se submete. Elas não se submetem. Só os servidores públicos, elas são empregados públicos e não servidores, ok? Vamos para a C, então. A C, remuneram seus empregados com vencimentos, proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, incluindo as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, que não podem exceder, em qualquer caso, o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 11, fala sobre isso, né? Não pode exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aplicam-se, estão vendo aí o parágrafo 9º, que eu estou colocando aí para vocês, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, baseado no artigo 37, inciso 11, parágrafo 9º, nós temos essa questão como certa, ok? Vamos para D. Apesar dela estar certa, a gente vai continuar fazendo cada uma delas. D. Tem seu pessoal contratado mediante prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, mas não se aplica a vedação constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos a seus agentes. Sim, se aplica sim, não é? A gente vê aqui, ó, eu botei até aqui em vermelho para vocês, né, negrito aí, mas se aplica no artigo 37, inciso 2, mas se aplica a vedação constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos, não é? A gente vê que tem a questão disponível para 2 cargos de professores, um cargo de professor e outro técnico ou científico, e 2 cargos em empregos privados de profissional de saúde, né? Então, é só nesses casos, tá certo? Então, realmente, a gente vê que essa questão se aplica. Então, a letra D está errada. Vamos para a nossa última letrinha, né, o item da questão. Concedem a estabilidade constitucional a seus empregados, aprovados mediante concurso público, após 3 anos de efetivo exercício, que somente poderão perder o emprego em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhes seja assegurada ampla defesa. A gente vê que essa questão está errada, porque o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 3, fala que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E aí está dizendo 3 anos, portanto, questão errada. Logo, a questão número 30, né, de administração pública, na de 2018, o gabarito dela é a letra C, ok? Tudo bem. Então, agora vamos passar para as questões de gestão pública do ENAD 2018. Temos aí as referências que eu adotei para comentar as questões. Vamos lá. Questão número 9. O negociador habilidoso precisa analisar uma situação de negociação de modo a compreender os motivos da negociação e a satisfazer as necessidades dos envolvidos. É importante ainda que ele entenda o comportamento humano, especialmente o comportamento das pessoas envolvidas na negociação e que tenha uma boa comunicação interpessoal, tá? Foi o texto tirado, né, do Tupiniquim, do livro Negociação Inteligente no Mercado Competitivo. Então, considerando o texto, avalie as afirmações a seguir.
Aí a gente tem aí várias afirmações que eu vou adotar a mesma metodologia anterior, vamos analisar cada uma delas, tá? Então, a gente vê aí, primeiro, nas negociações com estados, né? Aliás, vamos ver os nossos temas, né? Que é o tema de negociação. Vamos fazer algumas considerações antes da gente avaliar, que é o tema de negociação, tá? A negociação tem como principal objetivo chegar a um acordo relativo a um ou vários assuntos, né? E que seja bom para ambas as partes. As estratégias de negociação estão relacionadas basicamente a 3 elementos. Quais são os elementos? Tempo, informação e poder de negociação, tá? Isso tudo envolve uma análise de comportamento humano e de boa comunicação interpessoal. Bem, agora sim a gente vai resolver cada uma dos itens. Vamos ver o primeiro. Nas negociações com o Estado, é importante provocar e procurar o entendimento e a sintonia, sempre visando os objetivos finais da negociação. Claro que está certo, né, gente? O 2, uma das habilidades esperadas nas negociações públicas é a capacidade do gestor público de impor decisões, já que os contratos com o Estado envolvem valores consideráveis. Gente, que é isso? Impor decisões? Nada disso, né? Não é para impor decisões, então está errada. Terceiro, seguindo-se parâmetros éticos, no contexto de uma negociação pública, deve-se analisar a outra parte, aproveitando possibilidades de manipular a informação a favor do Estado. Opa! O que é isso? Manipular informações? Nada disso também. Então, manipular informações de jeito algum. Está errada essa assertiva, né? Portanto, a gente tem a resposta, que é correta apenas a primeira. O gabarito dessa questão é a letra A. Apenas a assertiva 1 está correta, ok? Vamos lá, vamos para a nossa terceira questão. Questão de número 11 do ENAD 2018. Vamos lá. Conforme previsto na Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, está disponível no portal de transparência de determinada prefeitura municipal a informação a seguir. Então, a gente está falando aí também do portal de transparência, né? A gente tem a Lei de Informação e o portal de transparência. Está aí, né, um registro de resumo de execução da receita orçamentária, na época de 2017, e a questão falava o seguinte: a partir das informações dispostas no quadro, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos analisar, né? Vamos primeiro começar fazendo algumas considerações sobre a questão da Lei de Acesso à Informação, né? E também a questão do portal de transparência. Tá? Esses dois temas, a gente vai fazer algumas pequenas considerações. Bom, a lei, o artigo 1º, né, fala que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto. Aí tem os órgãos públicos, né, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e tudo mais. Então, essa lei regula o acesso a informações previstas no inciso 33, né, do artigo 5º do inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos que eu achei interessante, do portal da transparência, né, que é uma cidade chamada Brasília de Minas, e tem o que aparece no portal de transparência deles? Vocês têm acesso às despesas, às receitas, às licitações e convênios, às leis de responsabilidade fiscal, os orçamentos, né, os programas e orçamentos deles, e também a prestação de contas. Então, normalmente, né, um portal da transparência apresenta essas informações e, às vezes, até outras. Aqui eu trouxe o portal de transparência, né, do nosso Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, e nele você pode
selecionar, né, e ver várias coisas. O Diário Oficial, orçamento de 2021 é sancionado, por exemplo. Então, vocês têm várias informações. Inclusive, a gente pode saber, por exemplo, qual foi o orçamento público do Distrito Federal para o ano de 2022. Qual é a lei orçamentária anual do município? Como consultar a LOA 2021? Quanto ganha o secretário de saúde? Qual dia saiu o pagamento dos servidores? Qual o salário de um agente do DR? Ou seja, tem muitas informações que são passadas lá no portal da transparência, ok? Mas vamos lá, vamos à nossa questão agora, vamos resolver de fato a nossa questão de número 11. Bom, vamos analisar cada um desses 3 itens, né? São 3 itens. O primeiro fala o seguinte: as principais fontes de receita desse município são arrecadadas no exercício financeiro, aí aumenta as disponibilidades financeiras e constitui instrumento de financiamento do que é definido nos programas e nas ações orçamentárias, visando-se satisfazer finalidades públicas. Então, a gente vê aí, né, que os municípios dispõem realmente de diversas fontes de receitas com as quais pagam seus custos, os salários do prefeito, dos vereadores, dos funcionários. Eu estou falando de município porque a questão se referia, né, no cômputo do texto, sobre a município. E investe em ações sociais, como saúde, educação, assistência social, e ainda fazem obras, asfalto, construção, escolas, entre outras coisas. E os municípios respondem por aproximadamente 10% dos impostos arrecadados no Brasil, que correspondem ao IPTU, né, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e ao ISS e ao ITBI também. E aí a gente também tem isso aí é a questão de, também a gente tem a questão da ação orçamentária, né, que está falando aí, definindo programas e nas ações orçamentárias. Então, a gente fala do que é uma ação orçamentária, né? Para alcançar os objetivos dos programas, são feitas, então, as ações orçamentárias. O orçamento define as chamadas ações orçamentaristas, né? Elas representam um detalhamento dos programas, por vezes segmentando os trabalhos com bases em linhas específicas para atender às necessidades da sociedade ou até de outro ente da federação. Então, a gente tem como essa questão, a número 1, que as principais fontes de receita desse município são arrecadadas no exercício financeiro, aumentando a disponibilidade financeira e constitui instrumento de financiamento do que é definido nos programas e nas ações orçamentárias. Isso está certo, perfeito, de acordo com o que nós colocamos aqui para vocês. Vamos lá à assertiva 2. As receitas patrimoniais, né, provenientes da fruição do patrimônio do ente público são classificadas no orçamento como receitas originárias. A gente vê aí que receitas provenientes, né, da fruição do patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações financeiras, royalties, concessões, entre outras, são receitas, sim, originárias, né? Está até aqui as receitas patrimoniais ou originárias, estão vendo? São aquelas que resultam da atuação do Estado, sob o regime de direito privado, na exploração de atividade econômica. Até aqui no nosso resumo, vocês observam aí que eu coloquei uma setinha onde tem as receitas patrimoniais. Então, o item 2, dizendo que as receitas patrimoniais provenientes da fruição do patrimônio do ente público são classificadas no orçamento como receitas originárias, está certa, perfeitamente correta, ok? Vamos para a nossa última assertiva dessa questão número 11. As receitas de transferências, que podem ser correntes e de capital, são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinam-se a atender despesas de manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade pública específica, mas também pode atender despesas em investimentos ou inversões financeiras. Vamos lá, vamos ver primeiro a questão da receita de transferência, não é? Então, receita recebida de outras pessoas, de direito público ou privado, destinada a atender despesas de manutenção ou funcionamento que não implique contra a prestação direta em bens e serviços a quem efetuou essa transferência, né, chamada de receita de transferência. Praticamente copiou, colou, né, está tudo aí. A receita pode ser receita corrente, pode ser receita de capital, tá?
A receita corrente são arrecadados no exercício financeiro, que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Em geral, com efeito positivo sobre o patrimônio líquido. Já a receita de capital são provenientes de dotação para investimentos ou inversões financeiras. Lembra que eu coloquei aí inversões financeiras, aliás, está no item 3, né? Que outras pessoas de direito público e privado devem realizar. Então, está aí, ó, a questão está correta. Portanto, nós temos como... finalmente, o gabarito, né, dessa questão número 11 do ENAD 2018, é correta apenas o que se afirma em todos, né? Na primeira, na segunda e na terceira. Portanto, a letra E. É de Eva, ok? Concluímos, então, a nossa questão número 11 e vamos passar para a nossa questão número 16 do ENAD 2018. Vamos lá para a nossa questão, 16, né? Vamos lá. A gestão da cadeia de suprimento pode ser definida como um conjunto de abordagens que integra com eficiência fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais, de forma que a mercadoria é produzida e distribuída nas quantidades corretas, aos pontos de entrega e nos prazos corretos, com o objetivo de minimizar os custos totais do sistema, sem deixar de atender às exigências em termos de nível de serviço. A aplicação da gestão da cadeia de suprimentos é um pouco mais complexa no setor público, dadas peculiaridades desse setor, características do processo de compra ou contratação pública, tais como impessoalidade e igualdade de condições para todos os concorrentes, pode se apresentar como um entrave para o desenvolvimento de relacionamentos com fornecedores com os quais sejam compartilhados processos, informações e ganhos. Dessa forma, no setor público, é mais difícil a construção de integração da cadeia de suprimento entre o cliente, que é o ente público, e o fornecedor. Tá? Então, a gente tem aí duas considerações, né, dois textos, um com foco mais empresa privada e outro público, né? E eu vou comentar cada um desses aqui, né, fazendo o nosso comentário, para depois a gente ver qual é os certos, né, apresentados, qual aqueles que estão as afirmações positivas, certas ou erradas, né? Vamos colocar assim. Então, vamos conhecer um pouco do tema. A gente vai falar um pouco da cadeia de suprimento e um pouco da logística. Falando um pouco em relação à questão mais privada, a gente vê que os administradores eles estão vivenciando hoje a revolução da cadeia de suprimento e o consequente renascimento logístico. Essas duas mudanças gigantescas nas expectativas e na prática estão relacionadas ao desempenho das operações empresariais. A base da gestão da cadeia de suprimento é a colaboração entre empresas, quer dizer, todas elas devem colaborar, todas trabalhando juntas, integradas, para estimular o quê? O posicionamento estratégico e a melhor eficiência operacional. Esse é o objetivo, tá? Segundo Pires. Bem, a logística hoje, ela é considerada como a nova fronteira do conhecimento e é sinônimo de sincronismo, ou seja, integrada a diversas áreas de toda a cadeia logística. Vai desde o fornecedor até a origem, né, que você quer, sai lá do fornecedor até o resultado final, até o consumidor. Ela contribui para a melhoria da produtividade e da qualidade, representando um importante fator competitivo. Então, a logística nada mais é do que uma grande ferramenta de competitividade. Agora eu mostro para você a questão da gestão da cadeia de suprimento, que eu havia falado, que vai desde o fornecedor até o consumidor final. Então, você vê aí o suprimento, né? Você vê a produção, né? A questão de compras está aqui na parte de suprimento, a produção, e aqui está a distribuição, né? E eu tenho um LI, que eu estou chamando de logística integrada. Então, é dessa forma que toda a cadeia de suprimento deve funcionar, né? Com todos os atores da cadeia envolvidos e integrados.
Bom, então, e falando um pouco do setor público, que é aquela outra parte que se fala que é um pouco mais difícil, né, trabalhar com a questão do setor público, e não é à toa que vem a licitação, né, porque na parte, a cadeia começa lá do fornecedor. Então, é importante você ter um bom início, né, vamos dizer assim, um suprimento ideal. E, para isso, a grande diferença da empresa pública para a privada é a questão da licitação, né? Que tem que haver, toda vez que a administração pública deseja adquirir bens e serviços, realizar obras, fazer alienações e locações e também acrescentar aí, tá, gente? A tecnologia da informação e a comunicação, porque a nova lei, a 14.133 de 2021, já traz que adquirir bens, serviços, realizar obras, fazer alienações, locações, tecnologia da informação e comunicação, então é necessária então a realização de uma licitação, tá? Exatamente, eu coloquei aí para vocês, né, a lei 14.133, já que tem essa questão da modernidade, a gente tem também tecnologia da informação e comunicação, não esqueçam disso, tá? Que está exatamente na lei de licitações, a 14.133, de 1 de abril de 2021, sua vigência é a partir de 1 de abril de 2023. Lógico, até hoje você pode usar a 8.666 ou a 14, ou já pode usar a 14.133. Você já escolhe, não pode usar as duas juntas, tá? Tem que ser uma ou outra. E então, o que é a licitação? É um procedimento preliminar, o contrato de natureza puramente administrativa, tá? E aí, como lembrete, eu digo a vocês que antes, na Lei 8.666, a gente só tinha a concorrência, né? Tomadas de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Agora, a gente não tem convite nem tomada de preço. Com a nova lei, 14.133, a gente só tem concorrência, convite, leilão e pregão. Saiu convite e tomada de preço, tá? E temos também, que não é uma modalidade, né? Que é a questão da contratação direta, a dispensa, que está no artigo 75, e a inadibilidade, que está no artigo 74 da nova lei, que na lei anterior era artigo 24 e 25, ok? Então, vamos lá. Sim, eu esqueci, isso aí é o principal, né? Eu esqueci totalmente, que é o diálogo competitivo, né? Na verdade, ela tirou essas duas, que foi o convite e a tomada de preço, e colocou o diálogo competitivo. Gente, o diálogo competitivo é maravilhoso. São ações que a empresa ainda, os órgãos ainda não têm certeza das características, ele sabe o que quer, mas não sabe como colocar no edital, tem dúvidas, se trata de inovação. Então, o que eles fazem? Eles fazem um diálogo competitivo, né? Para discutir, por isso que o nome é diálogo, né? Para discussão, para depois fazer um novo edital já com os valores já julgados, ok? Então, vamos lá para a questão, mas vamos para a nossa questão agora, né? A questão de número 16, faltando apenas mais uma questão. Vamos para 16. Então, considerando os exercícios apresentados, avalie as afirmações a seguir. Vamos analisar agora cada uma dessas. O primeiro, o esforço governamental presente na administração pública gerencial para a melhoria da qualidade dos gastos com bens e serviços utilizados no setor público deve incorporar a modernização da gestão da cadeia de suprimento, buscando a eficiência, a redução de custos e o aumento da qualidade em prol do cidadão. Ah, perfeito, né, gente? A gente vê aí que está tudo perfeito, se utilizando dos princípios todos, principalmente o princípio da eficiência e o princípio do planejamento, que foi colocado bem agora, bem nítido, da 14.133, né? A questão do princípio do planejamento, pensando no benefício do cidadão. Então, essa questão, essa assertiva está correta. Vamos para a segunda. A segunda fala o seguinte, que a tecnologia da informação, olha a TI usando aí, né? E os sistemas de apoio à tomada de decisão são essenciais à gestão da cadeia de suprimentos, pois viabilizam as compras governamentais eletrônicas e melhoram a transparência e a eficiência na aquisição de bens e serviços para o setor público. Aí eu estou sempre pegando a deixazinha da licitação, né? Pegando a deixa para a questão da nova lei, né, que fala que vai ser tudo eletrônico, preferencialmente, né? E a gente tem aí a tecnologia da informação e as compras são eletrônicas. Perfeito, já estamos na modernidade.
E aí a gente vê de novo o princípio da eficiência e o princípio da virtualização, né? Onde todas as licitações, preferencialmente, devem ser realizadas eletronicamente. Para ser presencial, tem que haver o quê? Justificativa e ser gravada, viu, gente? Ser gravada com áudio e vídeo, ok? Aí também registrada em ata. Então, aí está a nova tecnologia e essa questão aí está correta. E as administrações públicas estão, os órgãos públicos, né, estão seguindo tudo certinho. Vamos lá para a terceira. A terceira fala o seguinte: a importância da logística integrada nos dias atuais é indiscutível. Seja pelo seu caráter reducionista, seja pela capacidade de integrar toda a cadeia produtiva, do suprimento até a distribuição física, objetivando a melhoria do nível de serviço e a confiabilidade na entrega. Vejam bem, aqui eu tenho a questão do caráter reducionista, no sentido de redução. Não, a gente não vai trabalhar dessa forma, né? E também tem a questão de, como a logística integrada, a gente vê que tem a capacidade de integrar toda a cadeia do suprimento até a distribuição. A gente vê do fornecedor até o consumidor, tá certo? Então, a gente vê aí a questão do fornecedor ao consumidor. E aí está do suprimento para a distribuição física. Então, é do fornecedor ao consumidor. A boa gestão logística vê cada atividade como um contribuinte no processo de adição de valor, ok? Então, a gente vê essa questão aí do suprimento até a distribuição, não. Do fornecedor ao cliente, ok? Então, essa questão está errada. Portanto, considerando a nossa questão de número 16, né? Desculpa, número 16, o gabarito vamos ver lá, a letra tu. Como o gabarito, né? A gente tem aí a primeira certa, a segunda certa e a terceira errada. E o gabarito, então, para essa questão de número 16, do ENAD, é o gabarito letra C. Apenas 1 e 2 estão corretas, ok? Vamos agora para a nossa última questão, a questão de número 22. Vamos lá. Uma cidadã preocupada com as questões relacionadas a seu município, olha, de novo falando em município, e a sua comunidade, está buscando informações sobre a possibilidade de participação popular nas decisões relativas ao uso dos recursos públicos e ao controle dos gastos públicos, né? A gente vê aí a questão mais uma vez, a gente falar do município, tá bom? Vamos lá. E aí, o que a gente vê? As considerações. Vamos trabalhar cada uma dessas considerações aí. Vamos trabalhar cada uma dessas. Vamos resolver, então, as nossas questões. Mas vamos antes trabalhar a questão de participação das audiências públicas e reuniões no Legislativo. Aqui tem algumas coisas a ver com o terceiro setor e tudo mais, né? Propondo de forma indireta ações de acompanhamento e controle dos gastos públicos e ainda fazer parte de algum conselho municipal, como o de saúde, por exemplo. O que a gente vê em relação a isso? A gente vê que ele está falando a questão do controle social, não é? Que pode ser exercido por meio dos conselhos de políticas públicas ou de forma direta pelos cidadãos individualmente ou de forma organizada. Ou seja, mesmo que não participe dos conselhos, cada cidadão ou grupo de cidadãos pode fiscalizar as contas públicas, sim. Os conselhos possuem algumas funções específicas e decidir sobre as estratégias a serem utilizadas nas políticas públicas de sua competência são denominadas de funções deliberativas, ok? Então, vamos ver aí essa questão. A letra A, ela está correta. Portanto, a gente já sabe, para essa questão número 22 do ENAD, né, 2018, a gente já sabe, de gestão pública, que a resposta dela é a letra A. Mas vamos analisar, né, comentando cada uma das outras letras, né? Vamos lá. Então, aqui a gente vê que essa questão, participar em audiência pública, gente, é tranquilo. Qualquer um pode fazer isso, tá? Qualquer um. Vamos lá na B. Participar diretamente do chamado controle interno
uma vez que é permitido que qualquer cidadão adentre as instalações públicas e tenha acesso irrestrito aos arquivos e às contas municipais, dado o entendimento da transparência como dever da gestão pública. Opa, tem várias coisas aí, né? Tem a questão do controle interno, que é um método essencial para o processo de monitoramento, prestação de contas e organização da administração pública, podendo ser conceituado com o administrativo e também contábil. Mas esse controle interno, ele é exercido por servidores públicos de carreira com conhecimento em gestão, administração e legislação, ok? E aí a gente está dizendo que participar diretamente, diretamente colocar dentro do controle interno, claro que não, né? O controle interno em municípios, que a gente está falando também, é uma cidadã, né, falando do município, tem como ação, eu até coloquei aqui para vocês, o acompanhamento de exercício financeiro, contábil, patrimonial e operacional, além de dar suporte aos participantes constitucionais, como da legalidade, dos princípios, aliás, impessoalidade, publicidade, eficiência e tudo mais, né? Então, essa questão está errada, não vai participar diretamente do chamado do controle interno. Letra C. Atuar diretamente no controle externo, como voluntária, na condição de representante do Poder Legislativo, dado o direito assegurado a todo cidadão num regime democrático de direito. Aí a gente vê que o controle externo, a gente tem o Poder Legislativo primeiro, né, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de câmaras de deputados e do Senado, né? A Câmara eleita aí pelo povo e tudo mais. No município, temos a Câmara Municipal, já que a gente está falando do município, que também é chamada Câmara de Vereadores, né? Do Poder Legislativo, ou Poder Legislativo. E o controle externo tem a fiscalização exercida pelo Congresso Nacional sobre os atos e atividades da administração pública para que tais atos e atividades não se desviem das normas pré-estabelecidas. Tá? Então, a gente vê que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio de quê? Dos tribunais de contas, dos estados ou dos municípios ou dos conselhos, onde houver. O controle político é o Poder Legislativo e o controle financeiro, tribunais de contas, tá bom? Então, essa questão também está errada, porque atuar diretamente no controle externo também não seria errado. A letra D, instituir métodos e ferramentas de controle social, que é um tipo de controle interno, por possibilitar o acesso direto e restrito às contas públicas, desde que autorizado pelo Poder Judiciário para registro de atos e fatos de gestão públicas. Aqui nessa questão, a gente entende que, mais uma vez, né, entende-se que o controle social é um conjunto de mecanismos, de intervenções que cada sociedade possui para garantir e normatizar o quê? O comportamento de uma forma geral. O controle social é, portanto, um conjunto de formas externas de intervenção. E aqui a gente está falando de controle interno. Portanto, essa questão está errada. Vamos para a nossa última, né? Ao nosso último item da nossa última questão, né? Da questão 22. E assim a gente vai encerrar o nosso trabalho aqui. Letra E. Aguardar o convite de alguma autoridade para participar do controle dos gastos públicos, obrigação e dever do Poder Legislativo democraticamente constituído e dos tribunais de contas instituídos exclusivamente para esse fim. Ei, gente, veja só, aguardar convite só se for o nosso, né, para vocês fazerem o ENAD, aí o ENAD 2022, que será em novembro, aí sim, aí vocês aguardem o convite, né, para vocês realizarem o ENAD, do qual nós estamos preparando vocês, e desejo a todos vocês muita sorte. Então, o controle social dos gastos públicos é a participação da cidadania nas decisões referentes à gestão pública, cabendo-lhes controlar e fiscalizar as ações da administração pública. O cidadão e a cidadã têm direito a isso, não precisa de convite, então está errada, ok? Portanto, a opção para essa última questão, né, que nós estamos comentando agora com vocês, a 22 do ENAD 2018, a letra A. Agora eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, meu muito obrigada.